queria aproveitar esse momento aqui que vocês ainda estão presentes e eu queria apresentar o curso Lean e Bean, né? O Diego trouxe aí bastante contribuições para vocês do que ele aprendeu, né? Do que ele vem avançando no conhecimento e muitas coisas que ele conseguiu colocar em prática foi graças aos ensinamentos do curso, né? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui o site do curso, então eu vou mostrar para vocês em detalhes aqui, claro, eu não quero ocupar muito tempo de vocês, eu sei que é sexta-feira, mas eu acho que é uma grande oportunidade, né, para a gente conseguir tirar algumas dúvidas, se vocês vêm a ter, né? Então, o curso, ele é um curso focado em ensinar a planejar, a orçar e a gerenciar os empreendimentos, né? Então, todo o curso, o nome já diz, é Lean e Bean, ele é baseado nos conceitos e nos princípios do Lean, certo? Combinados com o uso do Bean, para a gente conseguir fazer uma boa gestão e ter um bom controle dos nossos empreendimentos, certo? Então, o Bean, ele já veio para ficar, né? Só que o nosso papel de gestores, nós éramos gestores de custos, gestores de prazo, e o BIM chegou, né? E o BIM, ele chegou para nos ser um facilitador, né? Para ele ser uma base de informações para nos ajudar a gerenciar melhor nos empreendimentos. Ajudar em que sentido? Né? Para a gente ter um maior controle, uma maior agilidade na hora de extrair essas informações e ter mais transparência, né, no processo. Então, assim, esse curso, eu digo, né, que ele vai te enxergar uma maneira nova de fazer o gerenciamento da produção e dos custos, né, da construção, porque é o conceito Lean, né, e o conceito Lean, ele defende a gente olhar a produção de uma outra forma, olhando os desperdícios, né, olhando as atividades que não agregam valor. E eu, na minha dissertação de mestrado, eu estudei essa parte da produção e também a parte dos custos, né? Então, eu comecei também a tentar mensurar os custos como a produção Lean defende, né? Que custo esse? Esses custos que não agregam valor ao produto, né? Esses custos de prazo, né? Então, utilizar o conceito do orçamento operacional, como eu trouxe à tona na conversa com o Diego, de que a gente tem que saber mensurar o prazo, a gente tem que saber mensurar o quanto as tomadas de decisões de planejamento vão custar, né? E graças a uma boa integração dessas duas dimensões, a gente começa a ter uma tomada de decisão mais precisa, né? Com dados mais confiáveis, né? Então, o grande logo, né, que eu uso no curso é esse, né? E uma coisa muito importante é que a gente não aprende isso que eu vou ensinar nesse curso na faculdade, nem na graduação, nem na pós, nem nos mestrados. Então, eu venho aí de uma experiência profissional de 4 construtoras, né? 4 construtoras de diferentes setores. Comecei com pontes, depois fui para a indústria, depois fui para shopping, e depois eu fui para o empreendimento Minha Casa Minha Vida. E eu sentia a necessidade, quer dizer, sentia o quanto trabalhar de forma isolada é prejudicial, né? A gente tem lá um setor de orçamentos, tem um setor de planejamento, e os dois setores não se conversam, né? Então, agora que a gente está começando nesse processo digital, quanto mais a gente conseguir trabalhar de forma integrada, isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar a fazer uma boa tomada de decisão, mas também a fazer um bom fluxo de caixa, né? Pergunto a vocês, né, se aí na construtora que vocês trabalham, a elaboração de fluxo de caixa, ela é um processo tranquilo, né? Vocês têm dificuldade na elaboração desses tipos de documentos? Porque eu já tive muito, né? Eu sempre falo, minha primeira frustração foi quando eu não consegui elaborar um fluxo de caixa. Por que eu não consegui elaborar esse fluxo de caixa? Porque fluxo de caixa nada mais é do que a união dos setores de planejamento e orçamento,
E se a gente está lá no escritório e a gente não sabe como que a obra está executando lá no canteiro, a gente não consegue projetar 90 dias para frente, a gente não consegue ter uma maior previsibilidade de como vai ser aquela produção, a gente não vai conseguir acertar o fluxo de caixa. Mas nada adianta a gente ter uma boa previsibilidade da construção, aplicando os conceitos Lean, aplicando o conceito de médio prazo, se a gente não consegue ter a gente não tem uma estrutura de custos adequada para fazer essa integração ao planejamento e a gente realmente conseguir integrar esses dois setores, né? Então, é realmente uma visão diferente de como fazer essa integração. E a gente sabe que esse processo, ele é um processo demorado, né? Só que a tecnologia, os softwares, eles vieram para atalhar o nosso caminho, para nos ajudar. Só que eu sempre digo que a ferramenta, o software, ele é um meio do atalho, não adianta a gente saber a ferramenta se a gente não souber o processo, né? Ou a pessoa sabe muito de ferramenta, acaba saindo da construtora, o processo não ficou na construtora, e aí todo o processo implementado, né, vai embora. Então, é muito interessante que tenha esse cuidado, né, de fazer uma gestão integrada, desenhando os processos e desenvolvendo competências para isso, né, porque é tudo muito novo. O processo é muito novo, ninguém aprendeu isso. O BIM, as pessoas saem da graduação sem saber. A gente está aprendendo na prática. E eu já pratiquei muito, né? Então, eu comecei a minha experiência com BIM em 2017. Então, eu já tenho aí um portfólio de obras em que eu aprendi na prática, eu aprendi errando, eu aprendi de forma empírica, né? Então, eu já consegui desenhar um bom modelo utilizando os softwares como o Vico, que é um software um pouco mais caro, né? Mas também utilizando um combo brasileiro, né, que é o Agile, o Orça Fácil, junto com o Revit, junto com o Navisworks, junto com uma planilha Excel, para chegar no mesmo resultado. Por quê? Porque a ferramenta é o meio. Se a gente tem o processo desenhado, a gente consegue aplicar qualquer processo em qualquer ferramenta. A gente tem que entender o todo. E da mesma forma, eu penso que o BIM, né, as grandes construtoras, as pequenas construtoras, as médias construtoras, quando pensam em ter um modelo virtual, o grande objetivo delas, eu tenho certeza, que é ver o modelo 3D, que é compatibilizar, mas lá no fundinho o que elas querem é extrair quantitativos, né? Porque extrair quantitativos talvez seja a dor não, mas o trabalho mais braçal, né, e um trabalho que reflete significativamente nos custos, né? Então, eu sinto que as consultoras querem muito isso. Só que para a gente conseguir chegar nesse nível de extração de quantitativos, a gente precisa ter uma maturidade dos modelos, né? Então, as construtoras querem extrair quantidade dos modelos, mas elas não sabem como que tem que vir os modelos, né? Os modelos não vêm com as informações corretas para extrair as informações. Então, no curso, além de você aprender a extrair essas quantidades, você vai aprender quais são as informações necessárias que esse modelo precisa ter para ser bom, né, para fazer um bom orçamento. Né? Então, a gente discute muito a qualidade da modelagem, né? Utilizar parede cebola, utilizar parede sistemas, é necessário modelar tudo? Será que simplesmente um parâmetro de sim ou não, ou um parâmetro de texto já não resolveria o nosso problema? Né? Então, a gente vai a fundo, né, falando de modelagem, certo? Então, esse treinamento, né, ele ensina na prática mesmo. Então, tem aulas conceituais, claro, para equilibrar e para nivelar os conceitos, né? Então, a pessoa não precisa trabalhar com planejamento, a pessoa não precisa trabalhar com orçamentos. Eu vou ensinar na prática, né, o passo a passo de como faz isso. Então, eu vou ensinar a elaborar o projeto de sistema de produção, a elaborar uma linha de balanço utilizando o Agile, a começar a aplicar, né, esse sistema Less Planner, o médio prazo, o curto prazo, a elaborar a simulação construtiva, que acabou o Diego não mostrando, né, mas eu vou mostrar aqui para vocês, a extrair quantitativo dos modelos, a integrar o prazo e o custo, elaborar, né, orçamentos para produção. Vou te ensinar a fazer um fluxo de caixa, uma curva S, né, e aplicar essa rotina de planejamento e controle lá no canteiro. Então, a gente simula um dia na obra e aplica uma ação de controle, uma ação de replanejamento e visualiza, né, o que isso vai causar de consequência em termos de custos. E o mais interessante, esse curso, ele é ao vivo.
É um curso que acontece todas as segundas e quartas, vai começar nessa segunda-feira, dia 25 de outubro, porém eu sei que é complicado estar presente ao vivo todas as segundas, todas as quartas. Por isso, esse curso ele fica gravado. Ele fica gravado e disponibilizado a vocês por 12 meses, né? Então, por mais que tu não consiga estar ali no ao vivo, tu vai ter acesso a esses vídeos para te assistir quando tu quiser, a hora que tu tiver disponibilidade, onde você quiser, né? Na velocidade até 2 vezes, caso tu veja que há necessidade, pode passar rápido, né? Que seja uma aula que você já domine, certo? Então, e depois, né, o nosso curso vai até dia 8 de dezembro, e a gente continua com mentorias coletivas por mais 6 meses. Então, se tu continuar assistindo as aulas, não conseguiu acabar no período, você não vai perder a conversa comigo, né? Então, eu vou continuar tirando dúvidas, a gente vai continuar tendo esse suporte, né? Esse apoio. E a ideia eu pretendo continuar lançando, né, algumas turmas, talvez a próxima vai ser em abril, março, ano que vem, e a ideia é prolongar essa mentoria. Quanto mais gente estiver juntas, unindo forças, né, a gente consegue ir além, né? Então, é bem interessante. Então, o curso, ele vai ser sempre via Zoom, e depois toda a gravação é disponibilizada no Hotmart. Então, aqui eu mostro para vocês, ó, como é que é o ambiente. Então, esse aqui é o exemplo da primeira turma. Então, aqui, ó, tem todos os módulos, né? O curso tem módulos, e dentro dos módulos tem as gravações. Então, por exemplo, o módulo de Lean e integração 4D. Se você entrar aqui na primeira aula, você vai ver que tem os vídeos. E logo abaixo, o material de apoio, né? Então, toda a aula é assim. Tem os vídeos e o material de apoio. Né? Então, aqui, só para vocês entenderem como que é o ambiente virtual. Na obra e usar alfinetes. Aonde eu estou executando, que é o azulzinho, onde é que eu estou trabalhando, então, nesse caso, na impermeabilização, o que tem de problema que está parado? Então, lá no shaft parou, o que será que aconteceu? Então, eu vou lá, eu tento resolver isso logo, e o vermelho seria o que está atrasado, ou seja, eu preciso focar nessas tarefas, porque meu planejamento está atrasado. Só que aquele vermelhinho, um dia vai virar verde, porque eu executei. Então, por isso que os alfinetes são legais, que a gente pode ficar trocando, né, não precisa ficar imprimindo sempre. Então, o ambiente virtual é todo assim, né? Então, o vídeo fica ali disponível para vocês, o áudio é de qualidade, a imagem é legal, né? Então, eu me preocupo muito com esse visual aí, para vocês terem vontade de aprender. E embaixo eu deixo todo o material de apoio, né? Então, vocês têm acesso aos slides da aula, né? Então, se vocês fizerem o download aqui, vocês vão ter acesso aos slides da aula, com o passo a passo, e eu me preocupo muito com o quê? De passar um passo a passo. Então, vocês vão ter acesso a um passo a passo de como aplicar uma rotina de médio prazo, né? Como que você tem que agir no canteiro. Então, eu vou botando os numerozinhos, eu explico os indicadores, as tabelas, o que é uma reunião de curto prazo, né? Então, eu vou a fundo mesmo no conceito. E, claro, que eu sempre trabalho de forma integrada. Então, eu falo de planejamento, depois eu falo de custos e eu te explico como fazer essa integração. Então, eu te mostro o banco de dados aqui de planejamento, né? Eu te mostro como fazer aquele relatório de custos que o Diego apresentou. Então, eu monto aqui com vocês e vou explorando com vocês na prática, nas planilhas, né? E vocês vão ter acesso também a todas as planilhas, né? Então, eu te ensino a elaborar um fluxo de caixa, né? Então, eu te ensino como coletar dados, eu te ensino como atualizar, né, essas informações dentro de uma planilha Excel. Te ensino a fazer a questão dos dashboards, né? Entender esses indicadores, o que são importantes, né? Mesma coisa para prazo, eu te ensino a fazer a curva S, né? A entender esses dashboards de prazo, a utilizar os modelos como um apoio, né, para a gente se comunicar melhor. A gente tem uma base de dados, né? Eu ensino você a fazer uma base de dados de planejamento que vai conversar com o orçamento, que vai conversar com o Navisworks, que vai conversar com a linha de balanço lá do Agile. Então, eu te ensino um passo a passo para ter uma base de dados
completa, né, integrada, né? Então, eu te ensino realmente um passo a passo de como fazer isso. E todos os softwares que eu vou te ensinar, então, falando um pouquinho aqui das ferramentas, deixa eu voltar aqui para o nosso site. O curso em si, ele é formado por 4 módulos, tá? Então, a aula inicial vai acontecer dia 25 de outubro. E essa aula, ela vai ser aberta ao público, tá? Então, se tu tem interesse, né, se você ainda tem dúvidas, entra aqui nesse primeiro quadradinho e se inscreva na aula grátis, tá? Dentro de cada módulo aqui, eu te explico o que você vai aprender em cada módulo. Então, no módulo 1, a gente vai aprender linha e planejamento 4D. Eu vou te ensinar os processos de planejamento e controle da produção, então eu vou te ensinar como preparar, né, todo o processo para elaborar uma linha de balanço. Depois, a gente vai partir para a elaboração da linha de balanço, então a gente vai trabalhar no Agile, né, então eu vou te ensinar o passo a passo de como elaborar essa linha de balanço, certo? O empreendimento que a gente trabalha é esse aqui, é um empreendimento mais simplesinho, né, para ser didático e ser simples, então a gente trabalha com 3 disciplinas. A gente trabalha com a arquitetura, com a estrutura, com a fundação e com o hidro, com 4 disciplinas, e a gente vai explorando esse modelo, como que ele pode vir nos ajudar a fazer uma boa integração, né, entre o 4D e o 5D. Né? Então, eu te ensino a elaborar essa linha de balanço, eu te ensino, né, a trazer o orçamento do projeto para cá, aqui ainda está zerado, mas eu te ensino a trazer essa informação de orçamento do projeto, a melhor forma, né, de fazer essa integração. Só que essa parte da integração é no próximo módulo, então deixa eu só terminar de te mostrar aqui. Então, na aula do dia 3 de novembro, eu vou te ensinar a elaboração da simulação construtiva, que é aquilo que faltou na apresentação do Diego. Então, eu te ensino a fazer o videozinho, né? E esse videozinho tem a mesma cor da linha de balanço. Então, ao olhar o videozinho, você consegue fazer a sua associação com a linha de balanço que está lá no Agile, certo? E eu te ensino a fazer isso de uma forma muito otimizada. Eu te ensino a fazer isso utilizando o conceito de sets, que é do Navisworks, mas eu te ensino a utilizar parâmetros que são inseridos dentro do modelo, e aí a gente consegue fazer uma simulação construtiva em apenas 2 minutos, certo? Então, é para ser algo muito rápido, muito ágil mesmo na hora de elaborar essa simulação construtiva. Então, eu vou te ensinar realmente o passo a passo. E, principalmente, né, como colocar essas informações, como exigir essas informações. Nós somos construtoras. Como que a gente tem que exigir dos nossos projetistas para que essa informação venha no BEP, certo? Então, eu te ensino isso durante todo o curso. Então, esse é o módulo 1. No módulo 2, a gente vai falar de orçamento 5D. E aqui a gente vai trabalhar com 2 softwares. Então, eu vou te ensinar a trabalhar com o OrçaBIM e com o OrçaFácil. Então, o OrçaBIM e o OrçaFácil, ele é um plugin que a gente traz aqui para o Revit, né? A gente faz o orçamento na nuvem, a gente pode utilizar a base Sinap, a gente pode utilizar uma base própria, vai depender aí como que é o processo de cada construtora, mas eu te ensino a usar o OrçaBIM, vincular o modelo para quê? Para que a gente consiga conectar o nosso modelo ao nosso orçamento e conseguir extrair os nossos tão sonhados quantitativos. Então, o projeto altera, o orçamento altera, né? Isso é possível. Isso é possível desde que a gente saiba modelar, a gente coloque as informações dentro do modelo, a gente respeite a construção virtual, a gente respeite a construção real dentro da construção virtual. O próximo software que a gente aprende é o Navisworks do Quantification, né? Então, a gente aprende numa aula o OrçaBIM e na próxima aula o Navisworks. Porém, o Navisworks trabalha com outro tipo de processo, né? Então, o Navisworks não tem a inteligência de orçamentação, mas eu vou te ensinar, porque talvez no teu processo isso faça sentido. Talvez tu trabalhe com softwares que não sejam um Revit, né? Então, é importante a gente levar em consideração isso, certo? Então, eu vou te ensinar isso e também falando de BEP, sempre como colocar essas informações no BEP para conseguir cobrar. Somos construtoras, queremos cobrar, certo?
E aí, no terceiro módulo, a gente entra no Lean e integração 4D. Aí, nesse módulo, eu vou te ensinar por que integrar, qual que é o processo, né? E aí, a gente começa com um software muito particular, que é o software do Vico, certo? O Vico, ele tem essa carinha aqui. Então, o Vico, ele é um software pouco conhecido no Brasil. E por que eu conheço o Vico? O Vico foi meu grande laboratório durante meu mestrado. Então, ele é um software muito antigo, que já trabalha com planejamento baseado em localização há muito tempo. Então, no Vico, ele trabalha de um jeito diferente. Então, eu ensino você o passo a passo para você olhar para o teu modelo, ó, e ter aqui no ambiente virtual do Vico todos os objetos BIM que você vai quantificar, certo? Então, você vai abrir uma parede aqui e você vai saber qual que é a metragem quadrada dessa parede. Você vai vir aqui no orçamento e vai vincular esse item ao teu orçamento, né? Então, você vai clicar aqui na estrutura, na alvenaria, e você vai conseguir ver o quanto que você vai gastar de material. E esse orçamento que eu ensino é o orçamento com base operacional, né? Eu não te ensino o orçamento SINAP, eu te ensino a orçar pensando como controlar, pensando na alocação de custos lá no canteiro, né? Então, você aprende até a trazer as instalações, né? Então, imagine, olha um sonho disso dentro de qualquer construtora, clicar aqui nas suas instalações hidrossanitárias e tu conseguir saber exatamente o que está orçado, quantos metros de tubo tu precisa para cada item. Então, tu sabes qual que é teu esgoto, a tua água fria, teu ramal e tua coluna, né? Então, tu entra aqui no esgoto, tu consegue ver todas as conexões que você tem, as unidades de cada conexão, a metragem de tubo. Mas por quê? Porque o teu modelo foi feito para isso, né? O teu modelo tem uma informação que a gente consegue filtrar isso de forma correta para fazer quantitativos. E essa forma correta depende muito do software que a gente vai utilizar, né? Então, não adianta a gente querer utilizar o mesmo parâmetro para qualquer software, então isso tem que estar muito dentro do processo, né? Então, eu te ensino não só a ferramenta, eu te ensino o processo, que é o principal, né? O uso do BIM 5D é um dos usos mais difíceis. Por quê? Porque ele exige uma maturidade elevada, então eu te trago essa visão de dependência, de fluxo de informação, essa dependência da qualidade do modelo, essa dependência da ferramenta. Então, a gente tem muitas ferramentas hoje já disponíveis para 25D, né? Então, cada caso vai ter a sua exigência. O uso do IFC está crescendo bastante, então tem hoje ferramentas que trabalham só com IFC, né? Então, eu vou te trazer essa visão. Então, o Vico, qual que é a vantagem do Vico? O Vico trabalha com a integração do orçamento com o planejamento. Então, a gente tem aqui o orçamento com o planejamento, a gente integra as informações. E dentro do Vico, a gente elabora uma linha de balanço, né? E essa linha de balanço, ela fica integrada. E aí a gente consegue ver o quanto custa cada tarefa via integração. Só que o Vico, ele é um software ainda, né? Então, o Vico nos dá essa informação. Se a gente entrar no controle, ele nos dá os quantitativos. Então, por que eu ensino o Vico? Porque o Vico, ele é um software que ele trabalha com essa base da integração. Porém, ele ainda não é um software acessível para todas as construtoras. Então, eu mostro ele com o objetivo de quê? Entender o processo, entender o conceito que está por trás desse software, para a gente depois, na aula seguinte, trabalhar com os nossos queridos softwares brasileiros, que é o Agile e que é o Orça Fácil. Então, a gente entende como o Vico funciona e replica esse mesmo processo, esses mesmos conceitos, utilizando soluções que são mais acessíveis para a gente, né? Que são mais fáceis. O Vico é um software muito difícil, tá? Então, mas eu gosto de trazer essa visão para vocês entenderem o processo e para a gente conseguir aplicar nos softwares que nós temos aqui, né? Que a gente trabalhou durante todo o curso. E aí, na última aula, eu ensino a vocês, baseado nessa integração do Agile com o Orça Fácil, a fazer um fluxo de caixa. Então, eu ensino vocês a montarem, né, aquela planilha que eu mostrei para vocês anteriormente,
né, que é elaborar um fluxo de caixa distribuindo o custo no tempo. E aqui eu trago um conceito, né, que eu estudei no meu mestrado, que é classificar os custos em quantidades, em tempo, em vendas, em custos fixos, porque é isso que faz com que a gente consiga distribuir os custos com uma maior facilidade. Então, eu vou te entregar uma receita de bolo para elaborar um bom fluxo de caixa aí no teu empreendimento. Da mesma forma, eu vou te ensinar a fazer a curva S. Então, a curva S, eu expliquei isso na live número 2, no episódio número 2, quando eu falei de valor agregado, ela é uma forma de a gente acumular no tempo os recursos financeiros, só que ela é diferente de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa e desembolso. Então, é importante a gente entender essa diferença, né? E isso eu te mostro no curso. Eu te trago o gráfico de controle visual. Então, eu te ensino, né, a fazer aquele gráfico de controle visual. Acho que eu não tenho aqui. Aquele gráfico de controle visual com as cores, né? De como fazer isso, o que são essas cores, por que faz sentido, né? Como é que nos ajuda a fazer uma boa gestão. E grande parte disso aqui, quem tem o Agilent pago, né, a versão paga, já tem esses dashboards dentro do Agilent, já tem esse controle visual dentro do Agilent. Mas é interessante que o curso dá a visão do porquê das coisas, né? Como é que você analisa isso, como é que você calcula isso, isso que é o mais interessante do curso, né? E o último módulo, deixa eu entrar aqui, nosso último módulo é um módulo de Lean e controle integrado 4D e 5D. Então, nesse módulo, eu vou te ensinar quando a gente chegou na obra, né? A obra começou. Eu vou te ensinar a aplicar as rotinas de PCP, fazer um nível de médio prazo, um nível de curto prazo, a questão da análise de restrições, né? Como que o uso do BIM 4D nos ajuda nessas reuniões. Então, eu vou trazer essa visão para você. E na última aula, então, eu vou te trazer uma visão de como controlar os custos e a produção de forma integrada. Então, eu trago essa visão de atualizar o fluxo de caixa, eu te trago essa visão de fazer um relatório de custos, então você tem acesso a todos os relatórios, eu te explico passo a passo de como calcular a diferença entre um percentual físico e um percentual financeiro. Eu te dou um exemplo, né, de orçamento de edificação, claro, é um orçamento didático, né, mas que já vai te dar muita visibilidade de como é um bom orçamento para promover essa integração, e eu vou te dar todo o passo a passo para a gente atualizar o fluxo de caixa, né, porque acredito que uma das grandes dificuldades é realmente atualizar e projetar esse fluxo de caixa para frente, né? Então, eu estudei bastante isso e eu vou estar compartilhando com vocês esse passo a passo, certo? Então, em relação aos módulos, é isso, né? E então, assim, eu digo que os diferenciais desse curso, sinceramente, eu pesquisei muito antes de oferecer esse curso e eu não encontrei nada no mercado parecido. Né? Então, acredito que não exista. E ele é bom, por quê? Porque ele atende os dois públicos. Aquele público que gosta de uma aula ao vivo, né? Que gosta daquele compromisso de vir e assistir a aula, e aquele público que prefere uma aula gravada. Né? Então, eu atendo os dois públicos. E como vocês perceberam na plataforma, né, que eu mostrei para vocês, as aulas são muito boas. Né? Fica tudo muito gravado, fica tudo muito disponibilizado para vocês. Tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? E aí, eu passo para vocês... Né? Então, eu vou estar sempre complementando, né? Então, as informações, pelo menos reajustaria o saldo com o último indicador. Só que daí, a cada novo relatório de custos, provavelmente o saldo tem que ser reajustado para estar sempre com uma previsão de acordo. Então, o ambiente virtual ele é muito interessante, né? Então, eu deixo isso para vocês disponível por um ano, né? Então, aqui tem todas as aulas aqui para vocês, né? Então, desde a aula de orçamentação, que eu explico para vocês, né? Tem a aula de fazer a simulação, tem todas as aulas aqui disponíveis para vocês, do início ao fim, certo? E, além disso, o mais interessante, o que é? Eu estou desenvolvendo, eu acabei não deixando aberto, vou mostrar para vocês que isso, para mim, é um dos principais. Eu estou desenvolvendo para os alunos da turma 1 um sumário das aulas. Deixa eu pegar aqui, gravação das aulas, sumário. Que sumário é esse? Eu tô quase no final já, em que eu coloco o assunto que foi ensinado,
e o minuto para a pessoa, se ela quer procurar o assunto, ela vai rapidinho lá na aula, roda, né, o vídeo até onde ela precisa e já resolve aquela dúvida que ela tem pontual, né? Então, eu entendo que isso aqui vai ajudar muito, né, as pessoas, por quê? Os alunos, por quê? Porque às vezes as dúvidas são pontuais, né? Eu assisti a aula ao vivo, mas eu não lembro daquilo, eu preciso colocar em prática e não estou me lembrando. Então, com isso, encontra muito fácil o assunto, né? E realmente a aula é para ajudar, né? O curso só faz sentido se a gente consegue colocar em prática. Né? Então, eu acho muito legal esse material que eu estou desenvolvendo, está quase no finalzinho já. Então, falando das características, né? Então, são aulas bem práticas, vai ser aprender fazendo, vão ser 13 aulas ao vivo, vai dar em torno de 40 horas aula, só que a mentoria continua, né? Então, a gente vai ter encontros mensais ao longo aí dos nossos próximos 6 meses, né? Podemos até adiar, passar para mais tempo, né? Isso tudo. E é via Hotmart, né? Então, sendo Hotmart, tem aquela compra segura com 7 dias de garantia. Então, tu compra, assiste, se não gostou, tu pode pedir teu dinheiro de volta, sem burocracia nenhuma, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. E tem facilidade de pagamento, então, até 12 vezes. Então, você pode parcelar no cartão como você quiser. Para o pessoal que está no Insta, o site do curso está ali na minha bio, mas é www.natbin.com.br. Esse é o site. Certo? E aí, falando das ferramentas, né? Então, a gente vai aprender o Agile, o Navisworks, o Orça Fácil combinado com o OrçaBim e com o Revit, o Vico Office. A gente faz um exercício dentro do Miro, fazer um planejamento colaborativo. A gente começa... Aí, o Trello e o Algin são softwares que a gente vai aprender durante a mentoria, né? Porque daí, dentro das 40 horas, não dá tempo de aplicar ele, mas a gente, na primeira aula de mentoria, vai ser um conteúdo adicional aí que vai ser passado para vocês, tá? Então, falando aí do investimento, né? Então, como vocês puderam perceber, acredito eu, né? E é por isso que a gente só vende e só transmite o que a gente acredita, né? Então, ele é um curso que até hoje, às 11h59, está com R$ 200 de desconto, tá? E aí, o site para acessar o curso é o www.natbin.com.br/treinamento. Então, lá tem todas as informações. Aí vocês até podem achar que é um investimento alto, mas assim, de tudo que eu ensino para vocês, é muito barato, de verdade, porque se vocês fossem comprar esse curso de forma segmentada, vocês primeiro não teriam essa linha de raciocínio né, de um processo para o outro, teria que você mesmo ir unindo na tua cabeça e fazendo um passo a passo, né? Então não teria aí um modelo integrado, e com certeza iria custar muito mais caro, né? Porque você estaria comprando várias soluções sozinhas, né? Então, para quem é cliente Agile, né? Então a gente também tem uma parceria, né? Se a Marina tiver aí, quiser já, não sei se a gente já pode falar aqui, mas o cliente Agile tem um percentual de desconto. Então, se você é cliente Agile e está escutando essa live, entre em contato aí com a Marina, com o André, com o Raul, que eles podem passar maiores informações para vocês. Então, a gente tem aí a nossa parceria, né? A gente anda de mãos dadas, nada mais justo do que fornecer aos clientes também, né? E isso de forma conjunta, certo? Em relação ao curso, assim, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Acho que outro ponto importante que eu não falei é em relação ao cronograma dos softwares. Então, eu entrego para vocês, a cada módulo, um explicativo de como fazer o download dos softwares, né? Então, eu passo para vocês um passo a passo, né? Aonde tem que instalar o Revit, o passo a passo, né? O Orça Fácil. Então, eu explico bem certinho. Antes da aula iniciar, eu te dou para ti todo um material, né, certinho, para te instalar o software no momento certo. Então, não há necessidade de saber o software, não há necessidade de ter conhecimento básico, não há necessidade de ter o software na máquina, né? Mas eu vou te passar os acessos trials, e aí você vai ter o acesso a essa licença de 30 dias. Então, o acesso aos softwares
o acesso ao software vai ser a versão trial, né? Então, o Revit é o trial, o Navisworks é o trial, aí o Orsabin, eu te dou 2 meses de acesso, que eu tenho parceria com o Orsabin, o Agilin a gente utiliza o gratuito, né, a versão gratuita, o Miro tem a versão gratuita, o Algin é gratuito, o Trello é gratuito, então tem vários softwares que são gratuitos que a gente utiliza durante o curso, tá? O link do curso, para quem não conseguiu acessar, também está na minha bio. Então, se você for lá na minha bio e clicar, você consegue acessar. Mas eu vou colocar aqui para o pessoal do Instagram, não sei se eu posso escrever no chat, se o Instagram não bloqueia, mas o link para acesso é esse aqui, ó. Deixei aqui filmando para vocês. Tá? Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento em relação ao curso, estou disponível aí para responder para vocês. Então, lembrando, né, que a gente tem o desconto hoje de R$200 até as 23h59, e o pessoal do Agilin tem desconto, né, tem código de desconto, é só conversar aí com a Marina, com o Raul, com o André, que eles providenciam para vocês. Certo, galera? Não, então eu queria finalizar aí a nossa live de hoje, né, dizendo que eu adoro, que a vida de prof caiu meio de paraquedas devido a essa necessidade de ter professores na área de BIM, né? E aí eu ensino nas pós-graduações planejamento, orçamento, só que eu não tenho a oportunidade na pós-graduação ensinar integração, né? Que é isso realmente que eu defendo, que eu acho que funciona, que eu estudei no meu mestrado, que eu desenvolvi o meu método, que eu apliquei na Incorp Engenharia, né, que é uma construtora que eu trabalhei durante 4 anos e 5 meses. Então, se vocês verem aqui, eu tenho meu portfólio de empreendimentos BIM, que eu trabalhei na Incorp, né, então eu acredito que eu tenho bastante know-how aí no assunto para passar esse conhecimento para vocês. Então, eu trabalhei durante 4 anos e 5 meses, né, implementando o BIM e o Lean na Incorp. E aí, gostaria também de contribuir com vocês nesse avanço aí do conhecimento. E eu acho, assim, falando de mundo BIM, o mercado, ele está exigindo um profissional que ainda não existe, né? Ele precisa de um profissional em que ele saiba gestão, mas ele saiba utilizar a tecnologia para fazer uma boa gestão, né? Então, eu acho que esse curso, acho não, tenho certeza que esse curso vai te dar essa visão. Ele vai te ensinar, né, a fazer uma boa gestão usando o BIM, usando os softwares, os demais softwares que a gente vai aprender para fazer uma boa gestão dos nossos empreendimentos, né? Então, acho que esse é o grande diferencial do curso, né? É essa nova forma de enxergar tanto a produção como os custos, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, estou aí disponível, né? Senão a gente já pode encerrar. Queria agradecer a presença de vocês, certo? O pessoal do Instagram também, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, vou estar respondendo vocês também. Mas aproveitem que o curso tem desconto, né? Até hoje, às 23h59, e as aulas iniciam segunda-feira. Mas caso tu aches que essa aula ainda não quer comprar, enfim, está inseguro, vem assistir segunda-feira a aula inicial, ela vai ser aberta ao público, e eu tenho certeza que você vai querer comprar, porque ele não tem um curso assim no mercado, e eu acho que vai fazer sentido para ti. A Ellen me perguntou se eu forneço certificado. Sim, ao final do curso é fornecido um certificado pela própria Hotmart, né? Então, se você clicar aqui no troféuzinho, ele já vai te dar um certificado. O certificado de conclusão, ele vai ser disponibilizado no dia 8 de dezembro, que é quando a gente vai ter concluído todas as aulas.
certo? Então, relembrando, né, que a gente tem o desconto até hoje às 23h59, e aí o mercado, ele precisa também muito pessoas que saibam extrair quantitativo de orçamentos, né? Então, está cada vez mais carente, está cada vez mais, essa área está muito carente de profissionais, né? Então, ter profissionais que sabem usar o modelo para fazer a orçamentação, quem souber, vai fazer diferença no mercado, né? Porque esse profissional ainda não existe, né? Se existe, ele ainda está em desenvolvimento, né? Então, tem muita oportunidade de emprego que vai surgir nessa área, né? Então, eu deixo aqui para vocês olhando como é que é a plataforma do Hotmart, certo? E aí, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Eu me coloco à disposição também para tirar dúvidas, tá? O meu e-mail é sauer.nat@gmail.com. Vou escrever aqui no chat. E se quiserem me mandar o WhatsApp também, fique à vontade. Vou mandar aqui no chat também. Fico à disposição aí para tirar dúvidas, enfim. Mas, como o Diego pôde trazer, né, o curso, ele é bem intenso, tem muita informação, e se tu conseguir, né, absorver isso, tenho certeza que no outro dia tu já pode ir aplicando, né? Então, eu tenho vários exemplos aí de alunos que só feedbacks positivos, né? Então, lá no meu Instagram, que é @natividadebim, nos meus stories de hoje tenho vários feedbacks positivos dos alunos, né? Então, ai, que bom. Então, a Ellen já está matriculada, fico feliz, né? Então, espero contribuir bastante aí para o teu avanço de conhecimento, certo? Então, encerramos por aqui, e de verdade, qualquer dúvida, entre em contato, né? Estou aí disponível para tirar as dúvidas, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar figurinha. A minha ideia é realmente ajudar a desenvolver essa competência para a gente ir além, né? Somando conhecimento, somando forças, para a gente conseguir fazer uma gestão em tempo real e digital, né? Com a maior qualidade possível aí das informações, certo? Então, um grande abraço, boa noite, obrigada pela presença de todos, e nos vemos segunda-feira, né, na aula inicial, para quem for começar o curso, certo? Beijo e boa noite.